Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Proxy, sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre as ações, as empresas do setor de construção civil no nosso vídeo semanal Comprar ou Vender, onde nós trazemos uma análise diretamente aí dos nossos analistas de médio prazo, curto prazo e também pensando no longo prazo. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E deixo aqui com vocês o nosso cupom. Antes estava com 40%, a gente não tem como continuar dando 40%, mas ainda assim tem 35% para quem quiser assinar os nossos produtos, pagando à vista no boleto ou 25% até 12 vezes no cartão. Hoje, quando eu falar em médio prazo, eu vou comentar sobre a nossa estratégia aqui do rastreador, que são operações aí de 3 a 6 meses. É mais especulativo, vamos dizer assim, Ou então eu vou comentar sobre as nossas carteiras de longo prazo, como a gente faria para encaixar tanto numa estratégia de médio prazo quanto numa estratégia de longo prazo esses ativos aí do setor de construção civil, tá? Antes de mais nada, pessoal, vale a pena a gente comentar que o setor de construção civil é um dos mais complicados aí de se operar, principalmente quando a gente olha no longo prazo, porque é um setor bastante sensível a melhoras e piores da economia e é um setor bastante cíclico, Então, isso que está acontecendo agora, de a inflação subir e as empresas ter dificuldade para ganhar dinheiro já aconteceu outras vezes, E vai acontecer outras no futuro também. Então, o grande questão da construção civil não é a empresa vender, tanto que a gente viu o balanço da Tenda, que foi bastante controverso, que a gente já vai comentar um pouquinho. A Tenda vendeu bem, ela inclusive aumentou as vendas. Agora, o problema é que o custo ficou tão elevado e eles tiveram problemas para fazer o orçamento da empresa que quanto mais eles vendessem, mais dinheiro eles iriam perder. Então, esse segmento talvez seja o mais complicado da Bolsa para operar, porque ele é muito cíclico e a gente tem que saber o momento de compra e o momento de venda, tá? Tem que saber aumentar a posição, tem que saber reduzir a posição, porque é um setor que tritura qualquer empresa, mesmo que a empresa tenha um histórico bem interessante, como é o caso da PDG. A PDG lá em 2007, 2008, era uma das grandes empresas, assim como era a Rossi, por exemplo. De 2008 para cá, a PDG está com uma baixa aí de 99%, uma empresa que praticamente zerou a receita dela, assim como outras empresas também, várias entrando em recuperação judicial, Então tem que ter bastante cuidado aqui nesse segmento. Pensando no longo prazo, tá, pessoal, a gente entende que o momento ainda é um pouco complexo, um pouco complicado, porque a inflação está muito pesada e a gente pode ter alguns repasses, como por exemplo na parte da mão de obra, que podem acabar impactando aqui nas empresas, mas depois de toda essa queda aqui a gente voltou a olhar, até porque normalmente esse tipo de empresa é bom pegar quando a gente tem, pelo menos, vislumbra uma possibilidade dos juros pararem de subir tanto ou, quem sabe, começar a cair, E, ao contrário, quando os juros futuros aparentemente não tem muito mais para onde cair, as empresas já estão operando no máximo, aí normalmente é um momento bom de saída. A empresa está divulgando um monte de resultado, está pagando um monte de dividendos, normalmente esse é um momento bom para sair, tá? Então, a gente voltou a ficar de olho. Aqui a gente percebe a queda, pessoal, de algumas ações. A Tenda aqui caiu 68%. A CR2 30%, Tecnisa 63%, PDG 78%, Rossi 20%, a Elbor aqui 64%, Trisul 60%, Live 26%, Mora do B 41% e assim por diante, A única que eu acho que caiu pouco foi a Direcional, caiu 6%, que foi até que operacionalmente, em termos de resultado, divulgou os melhores resultados do ano passado para cá e fez uma boa gestão da parte de custos e preços. Eles conseguiram controlar bem os custos e conseguiram repassar mais os preços, e a empresa foi aquela que acabou sofrendo menos, tá? E eu sempre coloco aqui, pessoal, o cuidado, porque tem empresas bastante problemáticas, Se Exetec pode ter algum problema, imagina uma empresa como uma Gafisa ou uma Elbor, que tem muito estoque. A Elbor é uma incorporadora pura, ela não tem o gerenciamento das obras, por exemplo, E tem as empresas super problemáticas aqui, como CR2, PDG, Rossi, que a gente
nem indica vocês olharem, né, pensando no longo prazo. E outra questão importante, né, pessoal, que o pessoal até coloca sempre o ROI aqui, que a gente não pode esquecer, né, que quando a empresa tem patrimônio líquido negativo e tem também prejuízo, ela tem o ROI positivo. Né? Eu lembro que o ano passado um monte de gente saiu comprando a Viver, porque ela estava com um ROI de 60 e poucos %, mas é porque menos com menos dá mais. Tá? Então se atentem a essa questão. Como é o caso da PDG, tem um ROI positivo de 7 porque o patrimônio líquido está negativo e ela dá prejuízo. Tá? Então se atentem em relação a isso aqui também. Né? Então o que nós tivemos, né, pessoal? Nós tivemos lá em 2020, quando começou a crise, né? As empresas estavam apavoradas, né? Muitas empresas achando que ia zerar em termos de receita, e na verdade nós tivemos um movimento contrário. Né? Nós tivemos um movimento que, a partir ali de junho, julho de 2020, as pessoas começaram a comprar, as empresas começaram a vender, e 2020 e 2021, né? Pelo menos até o primeiro semestre, foi um ano bom em termos operacionais, tanto que mesmo a Tenda que divulgou prejuízo, né, teve um bom ano em termos operacionais. Tá? Nós não podemos esquecer que nós temos boas empresas aqui também. Né? A gente tem empresas aí como a Even, por exemplo, que atua há mais de 40 anos na região metropolitana de São Paulo, está presente no Rio de Janeiro, Porto Alegre. Temos a MRV, né, pessoal, que é da família Menin, inclusive eles têm o Banco Inter, né, uma empresa fantástica, tem exposição fora do Brasil também tem uma parte que atua aí no Minha Casa Minha Vida. A Cyrela, que talvez seja mais tradicional hoje do mercado, hoje está mais focada em São Paulo, média e alta renda. Inclusive eles fizeram emissão de ações de outras subsidiárias da empresa, como é o caso aqui da Cury, da Plano e Plano, né, uma empresa mais tradicional, e tanto a MRV quanto a Cyrela têm condições, caso elas precisem de pegar algum financiamento, alguma coisa assim. Tem a Trisul, né, pessoal, que é uma empresa fantástica também, né, uma empresa que tem mais de 30 anos. A Trisul, inclusive, ela tem o menor ciclo médio de construção, né, que é desde o período de adquirir o terreno e lançar o projeto, né, hoje está na casa aí de 29, 30 meses, que é o melhor ciclo de todos, tá, dentre as empresas. Temos aqui a Ezetec também, né, pessoal, que assim como a Trisul, não é uma empresa como a MRV ou Cyrela, que vão fazer um monte de lançamentos, né, que é uma empresa mais tradicional, é uma empresa mais conservadora, desculpa, é uma empresa que tem uma gestão financeira impecável, né, normalmente eles têm um caixa bastante elevado, quando não tem dívida líquida negativa, né, que é o caixa maior do que todas, do que o endividamento, né. Temos aqui a JHSF, que até sairia um pouquinho aqui desse perfil, porque ela não tem só a parte de construção, vamos dizer assim, de incorporação, tem shopping center, tem o aeroporto, enfim, até seria um pouco melhor comparar com outras empresas, mas nós temos boas companhias. Né? Então, para quem está de olho, pessoal, a nossa recomendação aqui, o que o pessoal da análise aqui recomenda é não fugir muito dessas empresas que eu comentei. Tem a Cury, que é boa, Plano e Plano, a própria Tenda, apesar desse problema, e evitar essas empresas aqui, principalmente, que tenham cuidado. Claro que essas empresas aqui podem subir, né, pessoal? As ações podem subir pra caramba, mas a gente tem um receio muito grande, né? E tem outros ativos melhores no segmento para precisar olhar aqui para essas empresas, tá? E o que aconteceu na semana passada foi que a Tenda divulgou os resultados, né? Operacionalmente os resultados vieram positivos, assim como durante todo o ano passado as prévias já estavam vindo bastante positivas, mas a inflação provocou um enorme impacto na empresa, né? Os custos cresceram bem acima do previsto pela companhia, produtividade despencou, a margem bruta inclusive foi para o campo negativo, né? E ficou evidente que a empresa tinha errado na elaboração do orçamento, tá? E acabou desprezando aqui efeitos inflacionários. É a mesma coisa que eu começo a vender imóveis, né, que ainda não estão construídos, e eu estou vendo que os preços dos materiais tá subindo e eu não garanto aquele preço do material, né? Simplesmente o material vai subindo, eu vou comprando, quando vê eu estou pagando tão caro o quanto seria o custo lá do imóvel, tá? Então é basicamente isso aqui que aconteceu. O mercado ficou bastante receoso, né, pessoal, que isso poderia ter um impacto nas outras empresas também, e aparentemente o que aconteceu aqui, que é um caso que, pelo que a gente viu dos resultados que foram divulgados até agora, né, principalmente o que a gente olhou aqui da direcional, isso aqui tá com cara que é uma coisa mais direcionada para Tenda, tá?
e as outras empresas não devem ter um impacto tão grande assim. Se por um lado é ruim para a tenda, né, pessoal, porque foi um erro que eles não deveriam ter cometido, por outro lado, dificilmente eles vão cometer esse mesmo erro e não é uma coisa que está contagiando todo o segmento, né? Então isso acaba sendo, de certa forma, aí, positivo. Tá? Então a gente voltou a ficar de olho, não entende que seja hoje o momento de aumentar a posição pensando no longo prazo, mas né, quando o mercado cai e os preços estão tão baixos aí que a gente tem que começar a olhar com mais carinho para alguns segmentos. Né? Eu gosto sempre de comentar que, por exemplo, na nossa carteira aqui, Micro e Small Cap, a tenda chegou a ter quase 25% da carteira em 2019, que era um ano totalmente favorável para a construção civil, e nós começamos a diminuir para caramba a posição. Tanto que eu acho que no meio de 2019, aquela posição de quase 25% tinha virado 2%, ou 2,5%, alguma coisa assim. Né? Então tem que ter essa gestão ativa, sim, pensando no longo prazo. Né? Hoje a gente entende que está mais interessante olhar para outros segmentos que têm ligação com o mercado imobiliário, como por exemplo o setor de shopping centers. Né? O setor de shopping centers está muito barato, a gente está vendo toda essa movimentação de BR Malls e Alliance Sonai, então a gente acha hoje mais conservador, entre aspas, mais garantido entrar nesse segmento, que historicamente é um segmento mais resiliente, mas estamos, né, voltando aqui a olhar de perto essas empresas de construção. Das nossas carteiras aqui, né, pessoal, dificilmente essas empresas aqui entrariam na carteira de dividendos, talvez na top crescimento, mas a gente gosta mais de colocar esses ativos na micro e small cap, né, justamente porque tem várias empresas aqui que têm capitalização baixa, como o caso da Trisul, como é o caso da própria Tenda, que já está valendo menos de R$1 bilhão novamente. Tá? Então voltamos a olhar, mas entendemos que ainda não seja o momento para colocar muito dinheiro aqui nessas empresas de construção civil pensando no longo prazo. Da nossa estratégia do rastreador, pessoal, que é essa de médio prazo, a gente não costuma fazer muitas operações com o segmento de construção civil, mas eu lembro que a gente já operou EZTEC, já operou Tenda também, e a EZTEC é a nossa empresa preferida aqui que nós recolocamos na lista de acompanhamento de médio prazo. Né? A nossa estratégia vem performando bem aqui desde 2017, como vocês podem ver, no total está com um ganho de 2.000% contra 85% do Ibovespa, e graficamente aqui a EZTEC começa a ficar bem interessante. Né? Claro que a tendência principal da EZTEC é baixa, né? É clara a tendência, né? Ela está num canal de baixa aqui desde fevereiro do ano passado, já teve uma baixa de 65%, e se a gente pegar o pico, né, pessoal, de janeiro de 2020 até agora já está com uma baixa aí de 73%. E esse preço que a EZTEC está começando a atingir agora aqui na casa dos 15,50, R$16, pode ser um preço que seja interessante. Claro que o melhor seria, né, pessoal, comprar a EZTEC aqui, ó, rompendo esse canal de baixa, mas talvez ela vá subir muito antes de romper esse canal. Tá? Pela queda dela aqui, ela teria que subir pelo menos uns 15%, 20%. E talvez não fique tão interessante assim para comprar no canal. Pode ser que a gente tente até fazer uma antecipação desse movimento. Hoje, por exemplo, a gente fez uma operação de compra com essa antecipação de movimento. Claro que não tinha caído tanto aqui que nem a EZTEC, mas a gente mandou uma compra nesse sentido. Tá? Então, para o longo prazo, né, construção civil, voltamos a acompanhar. Nesse momento, preferimos shoppings, mas estamos de olho. É cíclico, tem que saber quando comprar, tem que saber quando vender. E para médio prazo aqui, a EZTEC, no entendimento dos nossos analistas, está começando a ficar bem interessante. Então é um ativo que tem essa possibilidade de nos próximos meses aí, quem sabe a gente mandar uma operação de compra, mas por enquanto nada. Tá certo, pessoal? E essas informações aqui que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de aproveitar, claro, a nossa promoção. As informações, os nossos contatos, tudo aqui na descrição, e-mail, o link do Telegram, o link do WhatsApp. Deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!